O ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi ao Congresso defender mudanças na lei para autorizar a prisão após a condenação em segunda instância. Sem acordo entre Câmara e Senado, duas propostas sobre o assunto vão tramitar ao mesmo tempo. A Câmara dos Deputados instalou hoje a comissão especial que vai discutir a proposta de emenda à Constituição que altera o sistema de recursos à Justiça e permite a execução da pena após a condenação em segunda instância. A partir de agora, o colegiado tem o prazo de 40 sessões para dar um parecer sobre a proposta, que depois seguirá para o plenário. O deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, foi escolhido relator da proposta e Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, será o presidente da comissão. O cronograma de trabalho ainda não foi definido, mas já é certo que qualquer votação ficará para o ano que vem. Iniciar o calendário no ano que vem com a agilidade necessária para oferecer uma resposta ao povo brasileiro. Nós não seremos rápidos que pareçamos assodados e nem lentos que pareçamos que estamos querendo atrasar. E foi justamente a falta de um calendário da Câmara que fez com que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado desse andamento a um projeto de lei que também permite a prisão após a condenação em segunda instância. Neste caso, a mudança é feita por meio do Código de Processo Penal. Os senadores esperavam que os deputados elaborassem um calendário para a proposta deles, mas como isso não aconteceu, um grupo fez um manifesto pedindo que o Senado tocasse a própria proposta. O pedido foi acatado pela presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, que marcou a votação para a semana que vem. No meu dever de cumprir o que está no regimento interno, na legislação brasileira e na Constituição, eu tenho por obrigação dizer às senhoras e senhores senadores, o regimento é claro, nós só podemos suspender ou paralisar um projeto que já está em pauta nesta comissão, nós só podemos suspender por maioria absoluta deste colegiado ou pela unanimidade do Colégio de Líderes. É minha obrigação e meu dever pautar imediatamente para a próxima sessão da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal, como primeiro item da pauta, o projeto de lei número 166. Com a decisão dos senadores, as duas propostas vão tramitar ao mesmo tempo, mas a do Senado deve andar mais rápido, porque é um projeto de lei. Além disso, se aprovado, o texto pode seguir para a Câmara sem passar pelo plenário do Senado. Ou seja, até o fim do ano, as duas propostas devem estar nas mãos dos deputados, que deverão decidir se a prisão após condenação em segunda instância pode ser permitida por meio de projeto de lei ou se é preciso alterar a Constituição. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem restrições à proposta dos senadores, mas evitou entrar na polêmica. É um direito do Senado, né? A gente trata da Câmara. A Câmara hoje instalou a comissão especial, uma proposta que eu acredito que é constitucional e que resolve o problema de forma definitiva em todos os tipos de crime, que eu acho que é o mais correto e o mais justo com a sociedade brasileira. Quem também preferiu se manter neutro foi o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele participou de uma audiência pública na CCJ do Senado para discutir o assunto e afirmou que não importa como será feita a mudança, mas ressaltou que ela é urgente. Essa decisão, se é PEC, se é PL, se são ambos, é uma decisão que pertence ao Congresso, né? Ao Senado, à Câmara, cabe realizar essa decisão. Como ministro da Justiça e da Segurança Pública, apenas eu externo minha posição pessoal, que, a meu ver, a resolução dessa questão é urgente. Moro ainda reafirmou que a execução da pena precisa ocorrer após a condenação em segunda instância para acabar com a sensação de impunidade. Nós temos um processo judicial, que é um processo judicial que é importante que tenha garantido os direitos de defesa do acusado, mas é um processo também que precisa ter a garantia dos direitos da vítima e dos direitos da sociedade. Isso significa que o processo, ele não pode ser um processo sem fim, um processo infindável. Então nós temos que estabelecer um momento a partir do qual um julgamento condenatório, criminal, ele passe a valer, que ele seja eficaz. Se a grande maioria dos parlamentares é, como parece, favorável à prisão depois do julgamento em segunda instância, nada justifica a protelação que está acontecendo da aprovação da medida.
Simone Tebet acabou desafiando a própria presidência do Senado, que queria segurar mais um pouco a votação na CCJ. Fica a impressão de que alguns tramam melar o andamento dessa matéria, trabalhando até em causa própria. Outra coisa, é lamentável que num país em crise como a que vive o Brasil, com milhões de desempregados, o relator do projeto da lei orçamentária decida aumentar para 3 bilhões e 800 milhões, você ouviu bem, 3 bilhões e 800 milhões, o valor do fundo eleitoral para as eleições municipais. Não cabe à população arcar com as despesas dos partidos. Cada um que faça a sua vaquinha junto a seus militantes. A verba e o seu aumento mostram que os parlamentares não têm a menor sensibilidade para o que está acontecendo no país. Isso é uma vergonha.